Boa tarde, Frederico Varandas. Estamos em direto para a RTP. Como é que olhou para o comunicado hoje do Futebol Clube do Porto, que diz que o Sporting tem sido favorecido pela arbitragem? Como é que olhou para essas palavras do Futebol Clube do Porto? O comunicado diz mais. Em relação ao que o comunicado diz diretamente em relação ao Sporting, eu vou focar em 2 pontos, vocês vão perceber o porquê. Um ponto é muito direto e que fala em mais um lance no jogo Sporting Famalicão, do Sporting que foi beneficiado, etc. Curiosamente, esse lance, coisa rara no futebol português, esse lance, a análise desse lance nos 3 diários desportivos, em todos os comentadores, todos, ou seja, uma decisão unânime, coisa que não é fácil encontrar no futebol português, consideram que a decisão do árbitro foi a correta. O segundo ponto, que fala mais uma vez, de uma forma insinuam que o Sporting tem peões, mais uma vez, numa comissão não permanente de arbitragem. Eu já esclareci esse assunto, mas não interessa o esclarecimento. Interessa, sim, dizer outra vez, insistir na mentira. E eu vou voltar a explicar a situação. Estes órgãos sociais da Federação foram eleitos, curiosamente, com o apoio do Futebol Clube do Porto, também, e numa das coisas que eles estavam no programa era criar estas comissões, coisa que o fizeram, e em maio, antes da época começar, ao todo são criadas 19 comissões. Que são o que essas comissões? Grupos de reflexão. Não reportam ao Conselho de Arbitragem, não reportam ao Conselho de Disciplina, não têm poder deliberativo, são grupos de trabalho de reflexão. E a Federação convidou os 84 delegados. 84 delegados, onde estão os clubes profissionais, onde estão as associações de trabalho, como a NTF, etc., para as pessoas se inscreverem. O Sporting inscreveu-se nas comissões. Inscreveu-se. Mas não é que o Futebol Clube do Porto também se inscreveu em comissões. Havia comissões de arbitragem, de competições, do futebol jovem, sobre os jogadores, sobre treinadores, etc. Pronto. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Quem escreve este comunicado, primeiro e segundo ponto, sabe que está a mentir. O intuito deste comunicado não é informar. É simplesmente desviar atenções. E porquê é que acha que o Futebol Clube do Porto quer desviar as atenções de quê? Porquê é que atacam mais uma vez o Sporting? Pois, porque não lhes interessa falar do que tem que ser falado. E que eu esperei, mais uma vez, uns dias, para ver se havia alguma resposta, algo que explicasse o porquê daquele sucedido no jogo Porto Sporting. E quando eu falo no jogo de Sporting, vou dar de barato o facto da comitiva entrar e passar junto a adeptos, que bastava terem recolhido a manga e os adeptos não estavam aí a ofender, a insultar, a ameaçar os jogadores, o presidente, o staff, o treinador. Bastava isso. Não estou a falar do ar-condicionado. Não estou a falar da decoração do balneário, porque isso para mim, isso é pouco relevante. Tudo isto, estes 3 casos, tudo é pouco relevante. Mas também mandou beijos aos adeptos. Não pensa que foi um ato provocatório? Não foi provocatório. Não foi provocatório. Repare, a mim ensinaram-me desde pequenino a responder que a melhor resposta ao ódio é o amor. Só isto. Em relação a estes 3 episódios que eu estou a refletir, eu dou de barato. Porque, na verdade, isso até motiva as equipas adversárias. Demonstra apenas, para mim, pequenez e caráter pouco nobre. O Sporting, quando recebe, seja o primeiro classificado, que neste caso é o Futebol Clube do Porto, no dia que for recebido em Alvalade, seja outro classificado, é classificar com toda a dignidade possível. É assim que eu gosto de competir. É assim que o Sporting gosta de competir. O que é grave não é estes 3. O que é grave não são estes 3 casos. E os comunicados, que são chorrilhos de mentiras, que têm sido desde o jogo do Porto, têm só um objetivo. Não se falar do que interessa. E o que interessa é o que é que aconteceu às toalhas do Rui Silva. Foram precisas ser colocadas 3 toalhas. Eu nunca vi isto. Roubaram 2 vezes as toalhas do guarda-redes durante o jogo. E a partir do gol do Futebol Clube do Porto, há uma ordem para retirar. Não é um apanha-bolas. São todos os apanha-bolas que retiram os cones e as bolas para não haver uma reposição rápida do jogo. E isto, meus senhores, não se vê já na Europa periférica. Isto vê-se em África só. Acha que o Porto não faria isso numa competição europeia? Em África. Eu acho, errando o seu tema, eu acho que vocês devem saber
que o presidente do Futebol Clube do Porto pertence ao comitê de competições de clubes da UEFA. Atenção. E agora o que eu gostaria que vocês fizessem era perguntar ao presidente do Futebol Clube do Porto se sugere, na elite do futebol, dizer assim, olha, eu acho que deve competir porque nós fazemos assim no Porto. Roubamos as bolas quando estamos a ganhar 1-0. Depois, o retirar a toalha ao guarda-redes, que aquilo pode ajudar para escorregar a bola, entrar lá para dentro. É isto que ele propõe. É isto que ele propõe no comitê da UEFA. É que eu fazia uma sugestão ao Presidente do Futebol do Porto. Faça isto agora nos oitavos de final da Liga Europa. Faça isto. E sabem porquê que o Futebol do Porto não faz? Sabem porquê que o Futebol do Porto não faz? O Futebol do Porto não faz porque sabe que aqui brinca com o Conselho de Disciplina. Reparem uma coisa. O caso Veríssimo parece que já acabou. O Futebol do Porto foi multado em 12 mil euros. Um bocadinho mais, não é? 12 mil euros pelo sucedido. O Sporting, como vocês tiveram, acesso à justificação do Futebol do Porto. E eu julguei vir um ato lamentável, desculpa, isto vai ser corrigido, esta pessoa vai ser afastada. Não. Foi um mero lapso. Lapso porquê? Porque o Futebol do Porto analisa, durante a primeira parte, os lances de arbitragem polémicos e envia para os seus treinadores. Muito bem. Okay. Mas não é que avaliam também lances dos jogos dos infantis? Jogos dos infantis. Num jogo Braga-Porto, também analisa o jogo dos infantis. Pronto. Esta é a justificação do Conselho de Disciplina. Esperem. Eles brincam. Repare, mentem. É que eu julguei que ele houvesse aqui algum dizer, alguma justificação. O Presidente não sabia. Não. Não há essa via já. Há mentira. Mentira. André Vilas sabe de tudo o que se está a passar? É essa a sua conclusão? Olha, o que eu sei é que se eu chegasse à minha casa, e olhasse para os meus filhos, e se eles soubessem que o Sporting fazia isto, eu morria de vergonha. Muito mais importante. Isto não estamos a falar de ganhar ou perder. Ganhar ou perder faz parte da vida. Agora, o que nos define na vida é a maneira como nós atuamos na vitória e na derrota. E eu já o disse uma vez, e volto a dizer, se estes episódios, Fábio Veríssimo, roubar as toalhas, mandar os apanha-bolas tirar as bolas, fossem neste Sporting, eu, meus senhores, não tinha dimensão ética para ser presidente do Sporting. Não tinha. No comunicado eles falam também em Santa Aliança entre o Benfica e o Sporting. E essa Santa Aliança existe? Olha, isso é mais um chorrilho das neiras como outras, o objetivo é apenas divergir do que realmente interessa. E uma das coisas que interessa ao futebol português, e devia interessar a todos nós, que é lutar para a valorização do futebol português, lutar como nós vemos, todos muito preocupados, o futebol português tem que recuperar o 6º lugar do ranking da UEFA. Mas eu tenho que dizer, eu tenho vergonha. Estes episódios tiveram eco lá fora. E, de facto, dirigentes como estes, quando tanto se preocupa com o estado dos relevados, com as condições dos clubes pequenos, dos estádios, das transmissões televisivas, dirigentes como estes faz 10 vezes pior. E dirigentes como estes não merecemos estar no 6º lugar da UEFA. Não merecemos. E, deixe-me dizer isto, a luta pelo Campeonato Nacional é uma luta que vai ser lutada até ao fim. Mas o título da falta de ética e do antidesportivismo, esse já está entregue, seguramente. Não acha Vai que fazer alguma coisa? estes comunicados... e o Futebol Clube do Porto, como é que acha que vai estar o ambiente e o que é que vai acontecer? Olha, eu apenas posso dizer o que eu gostaria e o que eu controlo. O que eu controlo é que o Futebol Clube do Porto vai ser muito bem recebido para poder fazer o que melhor sabe, que é competir dentro de campo. Vai sentar-se ao lado de André Vilas Boas? O presidente do Futebol Clube do Porto tem um lugar institucional que vai ser sentado onde sempre sentei. O segundo ponto é, eu gostaria que os adeptos do Sporting não fizessem o que os adeptos do Futebol Clube do Porto fazem, como fizeram durante a noite a interromper o sono por 2 vezes. Não façam isso. Os jogadores do Sporting não querem isso. Nós não queremos isso. O Futebol Clube do Porto vai ser muito bem recebido como qualquer equipa.
Sempre. Mas não acha que estes comunicados, a história dos calimeros, das acusações críticas da arbitragem, também, e também a separação por poucos pontos entre os 3 primeiros, vão criar um ambiente ainda mais insustentável no futebol português? Até em adeptos e os clubes. Mas eu não controlo isso. Repare, eu controlo as nossas ações do Sporting. Não é o Sporting que comenta nomeações antes dos jogos. Não é o Sporting que tem estes episódios passados num jogo que ele organiza. E vocês também têm o dever, porque aqui custa muito quando as coisas acontecem, como aconteceram, e é muito fácil para criticar um presidente. Não, o mal do futebol português está nos dirigentes. O dirigismo assim não ajuda. Todos têm telhados de vidro. Mas, senhores, tenham coragem de pôr os nomes. Não somos todos iguais e não fazemos o mesmo. Voltamos ao Como é que tem no século comunicado passado. a frase "o crime compensa"? O crime compensa no comunicado? No comunicado diz o crime compensa. Não sei. Voltamos ao século passado. Não voltamos ao século passado. Infelizmente havia práticas do século XX. Vai renovar com o Rui Borges ou não?